pesquisa nacional apontou que Fernando Haddad, como substituto, não teria uma força nem próxima de Lula, mas que Michele Bolsonaro teria sim uma força próxima, né, a de Jair Bolsonaro, mas nada igualável a Jair Bolsonaro, né, Murilo? Exatamente, fica muito claro, mas a Michele carrega o nome Bolsonaro, o Haddad não carrega o nome Lula, né? Também temos que dar esse desconto. Agora, do lado do presidente Jair Bolsonaro, se destacam dois nomes, né? A Michele e o Tarcísio de Freitas. Basta saber se o presidente indicará a sua esposa ou o governador de São Paulo. Nesse momento são os nomes mais fortes. Do lado do presidente Lula, ainda eu vejo muito aberto. Se o Lula não vier disputar, quem seria o candidato? O Haddad, para conseguir viabilizar a candidatura dele, precisa melhorar muito a economia perante a população, que esse poderia ser o ativo dele, né? Mas a economia precisa melhorar muito para ele poder viabilizar uma candidatura, né? Murilo, a gente agradece demais o seu tempo, essa entrevista no Bastidores CNN, a nossa audiência. Recebemos o Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, fazendo essa avaliação. O que dizem os números sobre a política? Obrigada, um bom trabalho, até uma próxima. Até uma próxima, um abraço a todos. Muito obrigado, Murilo, pelos esclarecimentos. Interessante a pesquisa apontar aí o nome de Geraldo Alckmin, ou seja, é um nome que Lula quer sim que vá para o governo de São Paulo ou para o Senado em São Paulo, mas ele resiste, quer ser candidato à reeleição a vice-presidente. Vamos ver como os ventos de 2026 vão bater no Palácio do Planalto. Mas vamos para uma nova pesquisa, uma outra pesquisa que não é nada animadora para o presidente Lula. A nova pesquisa CNT-MDA sobre a avaliação do governo federal. Vamos aos números. 44% consideram o governo do presidente Lula ruim ou péssimo. Para 28,7%, o governo Lula é ótimo ou bom. 26,3% acham regular. 1% não sabe ou não respondeu. Ou seja, uma queda abrupta na popularidade do presidente Lula. A pesquisa também traz uma avaliação do próprio presidente Lula, com 55,3% dos entrevistados desaprovando o trabalho dele. 40,5% aprovam o trabalho de Lula na presidência. 4,2% não sabem ou não responderam. Vamos olhar para o primeiro turno das eleições de 2026, porque a pesquisa CNT-MDA, que foi divulgada agora há pouco, no final da manhã, fez ainda cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Vamos ver o primeiro cenário? O presidente Lula aparece com 30,3% das intenções de voto. Nesse cenário, temos Jair Bolsonaro, do PL, empatado na margem de erro. Vale a explicação. Hoje, Jair Bolsonaro é inelegível, com poucas chances de reverter essa decisão no Supremo Tribunal Federal. Na sequência, Ciro Gomes, do PDT, com 9,8%. Pablo Marçal, do PRTB, 6,7%. Pablo Marçal também está inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 3,5%. Romeu Zema, do Novo, 2,7%. Brancos e nulos, 11,1%. Indecisos, 5,8%. Vamos ver o segundo turno, o segundo cenário, desculpe. Sai o Jair Bolsonaro, entra o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Aí fica assim, o presidente Lula na frente com 30,4% das intenções de voto, Ciro Gomes com 14,3%, o Tarcísio de Freitas com 14%, Pablo Marçal com 13,2%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3,9% cada, brancos e nulos 12,8%, indecisos 7,4%. Vamos para o terceiro cenário. Sai Tarcísio de Freitas e entra Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula aparece com 31,1%. Ciro Gomes, 13,2%. Eduardo Bolsonaro, 13,1%. Pablo Marçal, 11,9%. Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem novamente empatados, agora com 5,4%. Brancos e nulos, 12,8%. Indecisos, 7,1%.
No último cenário, sem Lula, sem Bolsonaro, entram Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Ciro Gomes aparece com 19,7% das intenções de voto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 16,2%. Tarcísio de Freitas com 14,4%. Pablo Marçal com 14%. Ronaldo Caiado com 5,4%. Romeu Zema com 4,5%. Brancos e nulos, 15,7% e indecisos, 10,1%. A pesquisa CNT-MDA também simulou 4 cenários para o segundo turno. No cenário entre o atual e o ex-presidente, Lula contra Bolsonaro. Bolsonaro aparece com 43,4%, Lula 41,6%, brancos ou nulos 12,5%. Indecisos 2,5%. Em um cenário entre o atual presidente e o governador de São Paulo, Lula 41,2%, Tarcísio 40,7%, brancos ou nulos 13,4%, indecisos 4,7%. No cenário entre o ex-presidente e o ministro da Fazenda, a gente tem o seguinte: Jair Bolsonaro com 43,1%, Fernando Haddad com 39,4%, brancos e nulos 13,6%, indecisos 3,9%. No último cenário, entre o governador de São Paulo e o ministro da Fazenda, Tarcísio de Freitas está na frente com 38,3%, Fernando Haddad com 37,3% e brancos e nulos 17,4%, indecisos 7%. A pesquisa CNT-MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança, 95%. Vamos chamar a Juliana Lopes, que adora a pesquisa eleitoral. Juliana Lopes, a gente